Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. Hoje vamos estudar o livro de Tiago, capítulo 1. Dividimos esse capítulo em 3 mensagens, 3 reflexões para nos conectar com o Senhor. O estudo de hoje denomina-se Praticantes da Palavra. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Precisamos separar esse texto em 3 para tratarmos de cada assunto rapidamente. Vamos começar com os versos 19 e 26. O 19 diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E o verso 26, que corrobora com o 19, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Bom, nestes 2 versículos, Tiago nos ensina que ouvir é mais importante que falar. Ele nos ordena a estar sempre prontos para ouvir, sempre abertos, sempre receptivos para ouvir, mas tardios para falar e se irar. Em outras palavras, demorar para fazer isso, demorar para falar, para se irar, pensar antes de falar ou de se irar. E completa no verso 26 que não adianta sermos religiosos, buscarmos a Deus, termos uma vida ali dentro da casa do Senhor, uma vida religiosa, mas não termos domínio sobre nossa língua, que facilmente podemos entender que é falar demais, falar impensadamente e até fazer fofocas, falar da vida das pessoas. Isso nos torna hipócritas e a nossa religião e religiosidade não tem valor. De acordo com Tiago, precisamos ouvir sempre, mas falar e se irar rara e excepcionalmente. Agora retomamos para os versos 20 e 21, que diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse é um assunto de suma importância que temos de aprender. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. Eu vou repetir essa frase. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. Vamos dar um exemplo para você entender melhor? Sabe quando vemos um crime hediondo, principalmente contra uma criança ou uma mulher indefesa, e desejamos uma morte ainda pior para o assassino? A gente deseja que aquela pessoa sofra, que ela pague pelo que fez ainda em vida? Essa ira não vai acelerar a justiça de Deus sobre aquela pessoa. Deus tem as suas formas de fazer justiça e devolver a cada um conforme merece. A nossa ira somente nos torna mais parecidos com aquele agressor. Sabe por quê? Porque não existe um pecado maior que o outro. Todo pecado condena. A Bíblia diz que o pecado conduz à morte. O pecado, uma vez concebido, conduz à morte.
Então aquele assassino que pecou, aquele assassino ele pecou, mas se você se ira e deseja a morte dele, está permitindo que um sentimento de ódio, de ira, de rancor tome conta de você, afastando-o de Deus e ficando digno de condenação igual a ele. Então você corre o risco de ir para o mesmo lugar que aquele homem vai por conta daquele crime hediondo, só porque você também desejou a morte dele. É um sentimento difícil da gente lidar, é um sentimento muito complicado da gente controlar em nossa vida. Mas é necessário, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso não vai acelerar o processo, por mais que a gente concorde ou não, mas a forma que Deus julga, a forma que Deus condena e também a forma que Deus decide perdoar as pessoas, independente pelo crime, pela maldade que cometeu, só cabe a Ele. E nós precisamos entender isso, nós precisamos aceitar isso, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente ache injusto, mas a gente sabe que Deus é justo. Então, nós, como seres humanos, podemos achar que Deus deveria julgar, Deus deveria condenar daquela forma, da nossa forma, mas Ele sabe muito bem o que faz e nós precisamos confiar no Senhor. Então, por isso, Tiago nos alerta acerca disso e finaliza pedindo para livrarmos de toda impureza moral e da maldade que prevalece, pois a palavra de Deus está implantada em nós e é poderosa para salvar. Portanto, temos de deixar a justiça de Deus, pois ela não falha. E, finalmente, queremos destacar os versículos 22 e 25. 22 diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E o 25: Pois o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Não adianta colocarmos em prática o conselho de ouvir mais, se não praticarmos aquilo que ouvimos. E ele ainda nos instrui que aquele que observa atentamente e persevera em sua prática será feliz naquilo que fizer. Que grande promessa do Senhor para conosco! Com certeza, vale a pena praticarmos a palavra de Deus diariamente, inclusive para vivermos uma vida religiosa verdadeira, que é cuidar dos necessitados e não se corromper com o mundo, como diz os últimos versículos desse capítulo. Viver assim só é possível se praticarmos diligentemente a palavra do Senhor. Que possamos refletir acerca disso e conectar-nos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.